Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Alô, queridos e-powers. Hoje a gente está aqui muito apaixonado por uma série que não é nova, né? A gente já vem acompanhando há 6 temporadas, que é The Crown. E está na última, que é a última temporada que a gente achava mais do mesmo, já deu o que tinha que dar e não sei o quê, e de repente vem aquela explosão de competência, né? Que é The Crown. E aquele nível de excelência de tudo, de Peter Morgan, Stephen Daldry e aquilo tudo. E, ao contrário, diferentemente, né, do hate nas redes sociais e de uma certa imprensa, inclusive The Guardian, o maior jornal do Reino Unido, a gente gostou. Eu tenho umas críticas, todo mundo tem, mas nós vamos falar de The Crown hoje, desse feito da dramaturgia de televisão mundial. Mas antes a gente vai falar com o Rodrigo sobre as bilheterias da semana. Vamos lá? Olá, um fim de semana calmo, com Jogos Vorazes, Cantigas dos Pássaros e das Serpentes, uma prequela da franquia de Jogos Vorazes. O filme se passa mais ou menos 70 anos antes da história do primeiro. Abriu no Brasil e em vários países do mundo muito bem, dominou as bilheterias. Aqui no Brasil ele abriu no feriado, dia 15 de novembro, excepcionalmente numa quarta-feira. Abriu muito bem, fez 200 mil ingressos naquele dia e até ontem já estava com 950 mil acumulados, ou seja, em 6 dias. O filme correspondeu às expectativas de todo mundo, ou seja, um bom resultado, porém inferior aos filmes anteriores, porque exatamente não é não se pode dizer que é uma continuidade. Então, o spin-off sempre trabalha num nível inferior aos principais filmes da franquia. Nesta semana, nós temos 2 filmes. Napoleão, de Ridley Scott, entrando. É uma grande produção, já com muita polêmica, crítica boa, crítica ruim, muita expectativa nenhuma, enfim. Está todo mundo muito querendo saber o que vai acontecer. O filme teve um lançamento confirmado na China, o que é importante. Foi muito importante a China para o desempenho, por exemplo, do Oppenheimer, né? E a China não tem respondido bem a essas franquias. Por exemplo, os Jogos Vorazes foi mal lá, tá? Mas tem respondido bem a uns filmes que significam algum tipo de novidade. Deixa eu fazer um parênteses. Eu achei curioso isso aí. O que a China não costuma aceitar ou não dá certo lá? No momento, neste ano, né, isso é uma coisa que está acontecendo na China, o pessoal não sabe ainda bem o que, mas as sequências, os filmes de franquia, mesmo os filmes de super-herói, não estão trabalhando na China como costumavam trabalhar, né? Por outro lado, os filmes novos, como Barbie, ou os filmes tipo um filme-evento, como foi o caso do Oppenheimer, e a expectativa para o Napoleão vai nessa linha também, tem trabalhado muito, muito bem, né? Não se sabe ainda exatamente o que está vendo. Por exemplo, estava lendo uma matéria outro dia que eles têm uma expectativa, o Aquaman 2 foi confirmado, vai ser lançado na China, então também vamos testar para ver o que está acontecendo. Então, se é uma coisa que preocupa, porque a China hoje quer dizer, se você considerar o país, é o segundo país, ou o primeiro. O Aquaman 1 foi bem lá? Foi.
Foi. Então, não, pois é, eles estão comparando esses resultados, esses números. A gente consegue ter uma ideia de quanto representa a China percentualmente numa renda? Eu não tenho aqui, mas representa muita coisa. Representa bastante coisa. É muito importante. Quer dizer, é isso. Em geral, ele é o segundo mercado. Se você considerar país por país, é o segundo mercado. Os Estados Unidos é o primeiro, a China é o segundo. Às vezes, China supera os Estados Unidos. Considerando que hoje... O Tom Cruise dá muito certo lá, né? Por exemplo, Tom Cruise dá muito certo lá. Olá, Ana. Já sei. E considerando que hoje os filmes evento não se pagam domesticamente. Não, mas isso quase nenhum filme mais se paga domesticamente. Isso é uma coisa de muito... Isso é coisa do século passado, né? Neste século, os filmes estão se pagando mundialmente, alguns mercados que não existiam, como a própria China, né? A Rússia, que agora está meio que fechada, mas é um mercado que não existia e passou a existir. Todo o leste europeu, então foi tudo... Quanto custou Napoleão, hein? Napoleão... Alguém sabe? Custo estimado de... Eu sabia, mas eu esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas custou... Só para a gente ter uma ideia de que dinheiro que a gente está falando, né? Quando tem um lançamento desses... 200 milhões. 200 milhões. Caramba, 200 milhões de dólares. Isso, 200 milhões de dólares, sem considerar o custo do lançamento. Claro. Né? Que pode chegar a outros 200 milhões ou perto disso. Embora hoje em dia, por exemplo, o custo das cópias, né, estão muito baratos porque é digital, então o meu custo caiu muito. Mas o custo de marketing ainda é um custo muito alto. A gente está falando de coisas caras, por exemplo, a série que a gente vai falar hoje, que é The Crown, essa última temporada acho que custou 160 milhões de libras. Se não me engano, só a última temporada. A primeira custou 100 e já foi um escândalo. Teve séries que foram canceladas no começo, como Vinyl, lembra do Scorsese, Mick Jagger? É uma série que custou 100 milhões de dólares. E era espetacular. Desculpa, você fala vinyl, mas muita gente chama vinil. Vinil, pode não... E ela não teve uma resposta à altura desse custo, embora não tenha sido um fracasso. Mas aí não foi continuada. Estou falando isso, mas antes da gente entrar em The Crown, tem um assunto que é um assunto nosso aqui, que a gente vem acompanhando, que é da regulamentação, da aprovação de uma lei de conteúdo nacional para o streaming, para o conteúdo de audiovisual brasileiro. Hoje teve um avanço, teve uma notícia de uma aprovação no Senado. Não é definitivo ainda, mas eu queria que o Rodrigo desse uma pincelada rápida nesse assunto para a gente ir acompanhando. Deixa eu só terminar a questão, o ponto dos lançamentos, porque nós temos também o Paió 2, que está lançado também nesse fim de semana. Fizeram umas pré-estreias na Bahia e, como esperado, explodiram as pré-estreias, foram ao ponto de que, considerando todo fim de semana, as melhores sessões foram as sessões das pré-estreias de Paió lá em Salvador, enfim, no estado da Bahia, que eles fizeram. Então tem uma boa expectativa, vamos ver o que vai acontecer. É a Monique que dirige também? Esse segundo? Esse segundo eu acho eu não sei. Tem que ver, não sei. Querida Monique, um beijo. Com relação a esse projeto de lei, quer dizer, na verdade, a gente pode até ampliar um pouco isso e falar do novo marco regulatório da indústria audiovisual no Brasil, porque são alguns projetos de lei em alguns assuntos diferentes. Nós temos a cota de tela para TV por assinatura, que é o que está mais adiantado. Nós temos a cota de tela para o cinema e nós temos os projetos de regulação do streaming, né, das plataformas de VOD em geral, que é um tema que vem desde 2016, mas 2015, 2016, por aí, portanto já podia ter avançado, e no momento a gente tem um projeto no Senado, o outro na Câmara. O projeto no Senado está mais avançado, ele passou pela Comissão de Educação e Cultura, estava na Comissão de Assuntos Econômicos para ser aprovado ontem, acabou não sendo, porque exatamente, enfim, como frequentemente acontece nessas horas, alguém estava disposto a ceder em alguma coisa e recuou na hora H, então teve que ter um outro tipo de... E aí hoje aconteceu alguma conversa. coisa. Parece que hoje passou, pelo menos por
pela Comissão de Assuntos Econômicos, vai no plenário, vai na Câmara. Aí quando chega na Câmara, vai encontrar o outro projeto. Então tem que aí transformar num projeto só, e aí ele certamente vai voltar no Senado, porque ele vai ser alterado lá, ou seja, tem um caminho ainda a seguir. Tem muita gente que está achando que resolve esse ano. Eu, francamente, não estou muito otimista. Acho que ainda há um longo caminho até que seja transformado em lei e seja sancionada pelo presidente. Acho que é mais para o ano que vem, mas tomara que eu esteja errado e que aprove esse ano. Esse é um assunto muito importante para a indústria como um todo, né? Então, tomara que eu esteja errado e que dê para aprovar esse ano. Mas eu vi lá o senador Eduardo Gomes, autor do projeto do Senado, dizendo que vai haver uma convergência com o projeto da Câmara, mas é conversa de político, a gente não sabe onde que vai dar, né? Mas então vamos a The Crown. Antes de entrar, só falando, quem dirigiu a Paió 2? Viviane Ferreira. Tá. Viviane Ferreira. Tá, porque a primeira foi Monique Gardenberg, enfim. Mas The Crown. Eu queria que... Assim, a gente tem uma série que, nesse momento de 6ª temporada, a maioria das séries estão meio desgastadas, né? E a gente tem sempre uma tentativa de desgaste, a meu ver, um pouco artificial, nas redes sociais, porque é muito fácil odiar nas redes sociais, né? Então, por nada, um monte de gente que não entende nada começa a meter o pau por nada. Então... mas me chamou a atenção o The Guardian, o maior jornal do Reino Unido, dizer que caminhou de uma série de prestígio para um total desastre na última temporada. A gente viu e não achou nada disso. Então eu queria que Ana Cláudia, como nossa especialista ao mundo da realeza, no mundo da realeza, falasse um pouco o que ela achou da série, o que ela tem de curiosidade para a gente falar. Oi. Pois eu me sinto... Eu começo a rir porque existe um perfil na imprensa britânica que são os Royal Commentators, os Royals Correspondents, e acabou que, estranhamente, eu fiquei mais ou menos isso por um período quando eu estava escrevendo para a Cláudia, e aí a gente vai falar um pouquinho do que acontece aí em The Crown. Tudo que envolve a família real gera audiência. E então você tem todos esses especialistas e hoje, no mundo ainda mais polarizado, os donos das verdades sobre uma família, que é uma instituição e que quando abriu as portas, e isso a série mostra lá atrás, nos anos 60, 70, né? Não, 60, quando eles fizeram o documentário que o príncipe Philip sugere, abre as portas do palácio, coloca uma câmera lá dentro, a vida deles virou um inferno, porque eles passaram a virar celebridades em vez de pessoas, só uma figura. Deixa eu logo fazer um parênteses aí. Eu tenho muita curiosidade, eu nunca procurei saber. Com toda a inconformidade da família real com The Crown, isso tudo é filmado lá no palácio, né? Com a autorização deles. Não é filmado no palácio, é filmado em palácios que se fazem passar, que são parecidíssimos. E são mesmo... Eu já entrei no Buckingham numa época que era aberta a visitação, não sei se ainda e eu achei ele igual. Achei igual o que está. Eles conseguiram. Tem um tour, se alguém fizer Google, quem quer visitar os palácios que eles usaram, os lugares que eles usaram para fazer parecer. Existe um tour aí das pessoas que podem fazer. Eles gravaram em palácios parecidos. Mas todos na Inglaterra, assim. Nenhum é o de verdade, então. Nenhum é de verdade. Existe até um tour, porque eles conseguem palácios ali, mesmo na Inglaterra, onde eles gravam tanto o exterior como o interior, reproduzindo o que é de verdade lá da família real, e é muito parecido. Quer dizer, a casa da Diana, a do Charles, eu não sei. Mas a Buckingham, que é público, ficou muito igual. Mas é tudo gravado fora, não tem permissão. A família oficialmente nunca viu nem verá nenhum episódio. Acho que só agora o príncipe Harry admitiu que assistiu. Mas, assim, em tese, eles não comentam, não falam, não viram. Devem estar proibidos de assistir todos. Repete para o nosso público que não acompanha. Ana, repete para o nosso público que não acompanha tanto a família real assim. O que o príncipe Harry achou do que ele viu, disse que viu? Agora ele está adorando. Quero ver o que ele vai falar dos últimos episódios que vão ser sobre o William.
Esses últimos 4 ele deve ter gostado. Ele foi discreto, porque obviamente ele também tem contrato com a Netflix, então ele não podia dizer não. Não é mais só uma pessoa pública, ele é um cara que tem interesse, tem conflito de interesse aí já com a plataforma. Ele tem mais conflito de interesse do lado da produção de audiovisuais do que do lado da família real. Verdade. A qual, inclusive, ele abandonou. Ele disse que não quer mais saber. Ele não é mais parte, ele está mais preocupado com a relação com o Netflix. Muito mais. Vai falar mal de um colega assim? Não vai. Aí o colega é um cineasta, não é o rei? Exatamente. Ficou famoso, porque eu acho que tem alguns meses que ele falou, olha, eu vou com o caderninho e fico check, o que é verdade e o que não é. E aí ele brincou porque o que é bizarro, mas as primeiras temporadas foram tão bem feitas e as pessoas tão parecidas que virou uma onda de que era um documentário. E as pessoas, e hoje em dia isso é muito perigoso, as pessoas começaram a achar que aquilo ali era fato. E porque ele ficou muito próximo de fatos, a dramaturgia começou a gerar problemas nas redes sociais. Então, especialmente para gerações mais novas que não viveram aqui. Isso não é uma exclusividade do The Crown. Não é do The Crown. Isso acontece com muito filme biográfico. Muito filme principalmente quando é bem escalado. E quando os autores querem criar liberdades dramatúrgicas, não para enriquecer a dramaturgia, inventam um amante pro cara, que o cara nunca teve aquele relacionamento, por exemplo. Ou uma briga com alguém que nunca nem conheceu e tal, e aquilo vira verdade, você fica vendo aquilo. Inclusive, trechos daquele episódio repetidos nas redes sociais. Eu sou um dos chatos que entra e fala, não foi bem assim. Isso não é verdade no filme, muito menos. Então, não use mais isso, por favor, porque isso é muito comum. Eu fiquei pensando muito. Eu amei tudo, gostei. Eu acho que manteve o nível. Depois eu comecei a compreender o porquê. Apesar de você ainda não terminou a sua análise do pessoal de imprensa que critica, em parte eu entendi a manchete do Guardian. É uma imprensa meio liberal de esquerda, né, que detectou ali. O Peter Morgan acabou salvando o Charles, né, que é rei, né? E eles têm que ser oposição, aquilo ali. Eu acho exagerado um pouco pro final o Charles ter sido o benfeitor de tudo. Ele que tem mais Tony Blair convencendo a rainha, é ele que convenceu a rainha aos prantos de que tinha que ficar atenta ao que o povo estava sentindo. Aquele cuidado extremo com os filhos, aquilo tudo. O Charles virou um santo no final, né? Exatamente. O Charles virou o paladino. E eu acho que isso incomodou o Guardian. Eu acho assim, o que acontece? Que a família, que a gente está falando do novelesco, a família real virou um grande novelão. Aliás, já virou um novelão há algum tempo. Mas, virou. Eles são um novelão, entendeu? Eu lamento por eles, que são pessoas públicas e instituição que querem viver a vida pessoal, e existe vida pessoal para eles, entendeu? Tem. Não existe amor. Então, mas eles devem ser um novelão na vida real, Ana, porque é uma família enorme, com tanta... Uma instituição. Não é uma família, instituição, mas são pessoas ali, né, que vivem seus dramas pessoais. A base muito rica de todo The Crown é essa questão. Serem pessoas e serem instituições. E isso está centrado na rainha, né? Como ela destruiu a vida das pessoas e como ela também vive. Ela também era apaixonada pelo Philip, né? E como é que isso interferia na vida dela pessoal, porque o Philip não parava de pedir coisa, né? Eu não sei se vocês repararam, pelo menos o Philip e ela estão praticamente separados nessa temporada, né? Ele nem aparece, sempre sozinho. Mas, Jonathan Pryce mal aparece, né? Ele vai aparecer agora, mais à frente. Mas, assim, o que ficou muito difícil, porque o Peter Morgan é o maior especialista que eu já ouvi falar de família real, porque ele fez a Rainha em 2006, que foi espetacular. É um filme espetacular, né? Depois ele transformou isso numa peça teatral com a mesma Helen Mirren, que foi convidada para fazer o Crown. E aí ela falou, chega, já dei minha
Já fui rainha demais. Chega de rainha. E ele está aí nessa brincadeira há mais de 10 anos trabalhando com esse conteúdo. Então, ele sabe tudo. E ele realmente ficou com uma saia justa quando a família, o drama que a gente sabia, imaginava, tinha meio acabado ali com a Diana, e ele sempre soube que teria esse problema quando fosse lidar com a princesa Diana, especialmente a morte da princesa Diana. E ele já sabia disso, só que ele não contava que os filhos fossem transformar isso em um negocinho desse tamanho. Agora ninguém quer mais saber disso, só quer saber dos príncipes brigando. Então, assim, ele ficou com uma saia justa e levou tanto tempo, porque aí teve pandemia, que atrasou a produção. Era para ele ter terminado ano passado, era para ele ter terminado com a rainha em vida, ele ia terminar no Jubileu de Ouro, e ela no de Platina na vida real, acabou, e era isso. E ele estava desesperado para acabar, porque tá ficando complicado. Aí ela foi morrer, né? Aí ela foi morrer. Esse negócio de morrer que ninguém esperava que a rainha morresse um dia. Ela não ia morrer. Como assim? Por que morrer? Ela vive desde que mudou. Ela com quantos anos? Né? 94 ou 95? Nossa, né? Nossa, tão jovem. Tão jovem. Tudo culpa do Game of Thrones de ficar matando o protagonista. Exatamente, bem lembrado. Exatamente. Então, mas ela foi acho que assim, o Guardian, o que acontece, que isso é para você, eu acho, assim, e que está acontecendo, com o Charles sempre foi o príncipe ali esperando, todo mundo batia, era ondas, né? Uma hora ele é o idiota, uma hora ele é o bacana, ele é a vítima, todo mundo batia ali nele. Quando ele foi passando a ser rei, começou a ficar mais complicado para eles, especialmente para o Peter Morgan, como é que ele fala mal do rei? Porque eles são monarquistas, lembrando que o povo ali é monarquista. Agora ele é o rei. Mas explica objetivamente. Ele obviamente é monarquista. Explica objetivamente por quê. Porque, assim, é uma democracia, né? Não prejudica em nada a série o Peter Morgan falar mal do rei. O rei não vai tomar nenhuma atitude. Olha só, e na última temporada... Não, o rei não vai, mas assim, eles têm... Tem um negócio de crédito de confiança da sociedade britânica. Tem, mas na rei. última temporada ele ficou como vilão. Ele e ela. Ele tinha ficado, agora ele ficou como herói. E agora ele virou herói, mas na última temporada você fica com raiva dele, né? Não, ele todo mundo morreu de pena, na quarta tem raiva, a outra ficou irritante, agora ele voltou a ser o bonzinho. Mas é impressionante como assim, tudo isso não fica incoerente, né? A gente aceita tudo que o Peter Morgan escreve, né? Porque aí, mais ou menos, todos nós acompanhamos um pouco dessa história por causa da Diana, então tem 40 anos aí que ela, né, que a gente já sabe, que a gente vai acompanhando. O fantasma da Diana arrasta a corrente esse tempo todo na nossa vida. Na vida da humanidade. E tem um sentimento assim, que bom que ele sofreu. Alguém precisava ver o Charles sofrer de alguma forma. Né? A humanidade precisava ver isso. Não, mas aparentemente isso é fato, que ele chorou lá quando foi pegar... No necrotério? Chorou. Não, lá no hospital, porque tinha testemunha. Para todo mundo ouvir. Mas assim, teve testemunha, as pessoas devem ter ouvido, porque ele não vai colocar aquilo como licença poética deliberadamente, mas assim, ele ficou com remorso, como ele disse, sozinho, naquele avião falando com o fantasma dela, eu tô arrependido, I regret... Não acredito. Olha, até porque se alguma coisa aconteceu com a morte dela foi que ele teve que esperar mais 20 anos para deixar a Camila aceita pela opinião pública, né? Nossa, como demorou essa aí, né? Essa ser engolida, né? Ela foi goela dentro, ninguém engoliu, não. Ela foi goela dentro. Agora, eu não tenho nada contra o fantasminha, tá? Eu devo dizer, o que eu acho é que quando entra o fantasminha, os diálogos ficam mais pobres. Mas o momento ficam mais óbvios, que ele entendeu? Precisou colocar para entenderem que aquilo ali não é real. Morte assim. Então, assim, eu tenho que fazer um parênteses também. Eu detesto Dominic West no papel e adoro a Elizabeth Debicki. Né, que é australiana, adoro. Agora, vocês também têm uma implicância com o Dominic West ali? Acho que não tem nada a ver com o Charles. Eu acho que foi deliberado terem escolhido um ator. É isso que eu quero que você fale. Você acha que chega a esse ponto? Eu acho que chegou nesse ponto, porque se você olhar, todo mundo é igual, menos ele.
Ele é muito diferente. É para poder fazer o que quiser com o Charles e não parecer que é o rei, entendeu? Porque senão fica muito Mas né? eu acho um exagero a gente pensar nisso, sabe? Você acha que o Peter Não. Morgan, o Stephen Daldry pensou nisso? Tudo bem. A gente falou... Sim. Peraí, não ouvi o que você falou e Tem uma ninguém ouviu o ironia que eu falei. pegar o astro da série The Affair para mim. The Affair, exatamente. Ele é o traidor, né? Não, continua sendo. Bom, enfim, aí É um estigma isso. Não, mas acho que eu queria terminar esse assunto, que é o Peter Morgan e o Stephen Daldry escolheram Dominic West porque não parece com Charles para não atacar o rei. Você acha que chega a esse ponto? Eu acho que chega nesse ponto. É a minha opinião pessoal. Eu também não acharia impossível, não. Eu acho assim bem como possível. ele deliberadamente não faz muitos gestos, ele faz alguns para mostrar, ele não tem a voz. Não. Principal Aquele dele ator maravilhoso que fazia antes era igualzinho. Era o Josh O'Connor, que maravilhoso. ganhou inclusive o Globo de Ouro. Maravilhoso. Era maravilhoso, imitava o jeito, a cabeça baixa, o jeito de andar, era tudo. Você acreditar. Pois é, aí você acredita piamente que é o Charles. Que é o Charles. No Dominic você não acredita. Você fala, Em nenhum momento não é acreditei ele. que era o Charles. Não, pois Né? é. Mas, Agora, ela, como é o nome dela? Elizabeth Debicki. O Debicki olhar, que fala? né, que ela faz de baixo para cima Debicki. da Ela é da australiana, Diana, é né? incrível, né? Não, ela dá nervoso. Ela tá é muito mal. incrível. Ela- Muito. Ela merecia um prêmio aí. Ela foi indicada ao Emmy. Acho que ela foi Ao o Emmy, único né? desse ano que foi indicada, porque o Emmy foi adiado, né? Ela foi a única indicada. Ela é um espetáculo. A série Agora, nem tinha estreado, ela já estava indicada. Agora, de Ela alguma foi até na forma... temporada passada. Vamos lá, de alguma forma, Peter Morgan, colocou a culpa no Fayed, no pai, né? Sobre isso, queria falar assim. Eu devo confessar que eu chorei na cena de Mohammed Tá e do espetacular. reconhecer o filho. É espetacular. eu também. É espetacular. O Dodge Eu adorei também para mim isso. o Dodge todo é comovente para mim. É. O Dodge, o ator, Ele é o bom, jeito né? de conduzir, parece um anjo ali na vida dela e assim assustado com o assédio na vida dele, sabe? Apesar dele ser riquíssimo, né? Dono da Harrods, dono de tudo. E Mohammed, porque eu sou de família árabe, então eu sei o que é aquilo, aquele amor derramado, aquilo tudo é verdade, né? O Dodge é um ator britânico, mas de origem israelense, chamado Khalid Abdallah, né? Espetacular ele. Espetacular. Espetacular. Ele fez o Volta United, aquele filme do Paul Greengrass, que é o sequestro do avião no dia das Torres Gêmeas, e fez o Caçador de Pipas, né? Que foi um sucesso também. E, enfim, o outro chama-se, eu esqueci o nome dele, não sei o que, Dow, o pai, né? O pai, que é um ator esplendoroso, né? Toda a emoção... tudo que falta de emoção na família real ali tá lá. A emoção da série tá toda nele. Como Olha, ele E o melhor emocionante. episódio da temporada passada se chama Mumu, que é a história do Mohammed El Fayed, que a gente, quando você vê a conexão, como é que ele surgiu do encontro lá atrás, do avô, do pai da rainha. Exatamente. E ele sai do Egito, virar um homem mais rico, tentar chegar, comprou, reformou o palácio onde a Wally Simpson vivia. Exatamente. Fez tudo. A história assim, é muito trágica, é muito triste. Toda a história de Mumu, né? Muito, muito sensível. Achei muito É muito sensível, ela é costurada de uma forma muito sensível, e você vê que é todo um maquiavelismo do bem, né? Ali é cheio de amor esse maquiavelismo, né? Claro, tem uma questão de ascensão social na sociedade britânica, de um povo meio discriminado, bastante discriminado ali, mas rico, entendeu? E por isso ser aceito. E o fato de Diana sempre ter gostado deles, né? Primeiro do Mumu, né? Sim. E ter aceitado e ser muito carinhosa ali com eles, né? Sempre. É uma coisa que conta a favor dela, né? Eu acho que assim, eu achei que ficou, lembrando que não só o Peter Morgan é o maior especialista de família real, pelo menos aí na ficção, ele, durante o período que ele escreveu essas últimas temporadas, aí é fofoca, mas é verdade, ele namorou uma das amigas da Diana, né? Então,
Então, ele teve acesso a histórias, assim, muito... Infiltrado. Né? Então, acho que, assim, considerando alguns detalhes ali que a gente escutava de outras formas, por exemplo, no filme que tem com a Naomi Watts, é a própria Diana que liga para o fotógrafo para registrar. Exatamente. Ele É ela que coloca- entrega. E por um outro motivo, que era para atingir o médico, O médico que nem passa índio, mais ali nessa história. indiano, que nem aparece, né? Ele Exatamente. aparece rapidamente na última temporada. Então, assim, depende da narrativa ali, porque esse período ficou, como ela faleceu, a gente fica só com as diferentes versões, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu só queria dar uma informação que eu errei aqui. Salim Dal é o nome do Mohammed, do ator que faz o Mohammed. Ele que é israelense. O outro é britânico mesmo. O Khalid Abdallah, que é o Dodge, ele é britânico, mas de origem árabe. Tem uma descendência. Eu acho que, então, assim, voltando ao Guardian que a gente estava falando lá, que falou que virou novelesco. Novelesco, sempre foi novelinha. Novela, acho que a própria narrativa que a Diana criou quando ela fez a biografia, na qual ela se colocou total vítima o tempo todo, ela não sabia de nada, ela foi usada, ela foi traída, ela sem ninguém entendia, ninguém ouvia. Ela fez toda essa versão que é o que domina hoje a narrativa da vida deles ali. Então, virou novela. Porque ela colocou a novela no ventilador, né? Será que é verdade aquela história que agora me refresca a memória, porque eu não sei se foi contado, não me lembro mais. Eu lembro que tinha um romance dela com um cara na estrebaria lá, que seria o pai do Harry, né? Não. É a cara do avô. Ele não é. Mas você lembra que... Estamos de DNA ali, gente, a cara. Mas você lembra que havia ilações sobre isso, assim? Aliás, nenhum dos Sempre dois. existe, né? ele fala no livro dele que é uma das coisas mais ofensivas que o Charles gosta de fazer uma piada que nem sei se sou seu pai. Com o Harry, né? Com o Harry. Que seria filho desse cara que é o como é que é o nome? Cocheiro? Ou ele era Ele era um O montador. professor de equitação dos meninos lá. Isso, professor de equitação. É um cocheiro albino. Ô, Fios, fala aí o que você achou de The Crown. The Crown que eu tenho aqui são canecas de casa que trazem lá de Londres. Você devia mostrar, você devia estar com elas aí, né? É completamente aficionada pelo dramalhão. Eu e ela temos que tricotar. E ela faz coleção de canecas, então temos canecas do Príncipe, do Jubileu, temos canecas de tudo. Mas eu, sinceramente, eu vi a primeira temporada, acho que a primeira e a segunda temporada, e depois que eu estava vendo, eu via sempre com a Clarice. Depois ela por algum motivo não viu mais, eu acabei não vendo mais. Ela é Team Harry. Não, pelo contrário. Sabe quando você perde ali o filme? Enfim, mas incrível. Nossa, imagina, né? Eu preciso ver. E ele está em segundo... Aqui no Brasil, está em segundo lugar nas séries mais vistas do Netflix. Neste momento. A gente estava até brincando, eu até mandei pro Milton, que o Ridley Scott estava dando uma entrevista sobre Napoleão. Exatamente. E que ele tá com a Vanessa Kirby fazendo o papel da Josephine, que explodiu quando ela fez a Margaret nas duas primeiras temporadas. Foi uma ótima Margaret. Maravilhosa. Muito boa. E aí ele falou uma frase assim poderosa. Ele acha que The Crown é uma das melhores séries já feitas. Da história. Eu acho inclusive, as duas primeiras temporadas. Eu acho que ele tem razão. As duas primeiras temporadas são incríveis, né? espetaculares. Eu acho que Sir Ridley não deixa de ter razão. Se você botar no panteão, assim, em termos de grandiosidade de projeto, de sustentar até a sexta temporada um nível altíssimo, eu posso falar assim de um detalhe. Por que, para você que nunca viu The Crown e está assistindo a gente, que quer entender um pouco de cinema, de linguagem audiovisual, por que é uma série tão boa? Vou dar um exemplinho. O cara sai com o cachorro para passear o cachorro num dia. No outro episódio, ele aparece... No último episódio dessa primeira parte da temporada, ele sai de novo à noite. Aparece a Torre Eiffel lá, o cachorro atravessa a rua e, paralelamente... Os paparazzi estão seguindo a Diana no Mercedes, com motorista e com Dodge.
Aí, de repente, ele atravessa a rua, vai atravessar a rua ali na Ponte de l'Alma, que é o túnel aonde a Diana morreu, e passa um Mercedes correndo com lambretas atrás e, de repente, buf, se ouve ao longe o acidente. Ele pega o celular para avisar alguém, acha que houve um acidente, a polícia, e o acidente, a gente só vê o barulho e uma buzina. Isso é, alguém está com a cabeça no lugar da buzina e pim, aí entra os créditos. Fica pim, os créditos só com a buzina. Pim, de repente, a música vai subindo num instrumento no mesmo tom da buzina. E começa a subir os créditos. Isso é genial, gente. É demais. É emocionante. Essa buzina que fica no crédito. Isso é, para você que quer saber o que é coisa bem feita, é isso. É um detalhe mínimo. Eu podia dar um monte de detalhes macros, mas isso é de uma sutileza e de uma grandiosidade ao mesmo tempo impressionante. Não, isso assim, ele foi muito... Esse foi o episódio que eu brinquei a minha irmã, ela se emocionou. Ela falou, não acredito que eu tô chorando de novo, pelo amor de Deus. Eu chorei na parte Mohammed reconhecendo o Dodge. Eu chorei na parte que ele também conta para os filhos. Eu chorei em algumas partes também. E eu chorei um pouco com pena do Charles. Eu fiquei com pena dele. Não, eu não chorei, não. Da dor dele. Mas eu acho Se houve aquela dor, eu fiquei. Mas é o seguinte, dos vários fatos que ele ficou com problema de contar, que o Peter Morgan, o que ele fez a seleção? Ah, você não contou isso, você não contou assado. Ele se defende dizendo, eu conto o que tem a ver com a coroa. Se não tem a ver com a coroa, é só em relação ao que atinge a coroa. Coroa então, como instituição. Ele contou a história da Margaret porque ela, de alguma forma, atingia a rainha. Então, assim, perguntaram o que vai ser com Harry. Harry é satélite do William. Vai contar a história porque o William vai ter a coroa e ele não. Então ele foi nisso. Mas a Diana também é uma que tinha que entrar. E ele ficou com uma saia muito justa, porque esse é o terreno mais minado que tem em relação à família real, e ao rei, e ao futuro rei, ao que saiu, porque tudo que envolve a Diana é delicado de todas as formas. Os filhos não queriam de forma alguma que aquela entrevista da BBC fosse refeita na série, mas é um fato que é preciso ser contado. Ele fez também muito bem contada essa história da entrevista. É um fato público. Né? Como Harry... Vou levantar aqui uma questão. Como Harry é da Netflix, digamos, Harry é contratado no Netflix, ele tem alguma voz ativa no seriado para dizer que não pode o que pode? Não, aí não. É a mesma coisa que qualquer outra. Essa liberdade artística do Peter Morgan. Eu estou perguntando porque você falou, eles não queriam, mas isso não interessa, não adianta nada. Mas o que eu falo é o seguinte, é porque mesmo o Peter Morgan, que mora lá e já foi condecorado e tal, é difícil, você vai falar, você convive, vamos dizer que ele deve esbarrar lá com as pessoas, ele não quer ser também desagradável. Então, mas ele tinha que abordar a entrevista, e o que era o pior era como ele ia mostrar a morte da Diana. Você sabe que ele chegou a cogitar não colocar a Diana na série. Ai, meu Deus. Mas ele cogitou, ele tirou muitos fatos que ele nem entrou ali de outras coisas da família. Ele não mostrou o sequestro lá da princesa Anne, da tentativa de sequestro, ele mostrou várias coisas que ele não quis entrar. Mas eu achava impossível, e ele realmente não tinha como evitar o fato da morte da Diana. E ele não queria mostrar a morte da Diana também, porque ele já tinha feito o filme A Rainha, que era sobre isso. Ele falou, como é que eu vou recontar isso e pra gente ver? Eu estava louca para ver, e ele mudou o ponto de vista dele. Completamente, ele conta o filme tem uma narrativa em 2006 e tem outra agora em 2023. Assim, mas eu acho, Ana, que cada um desses filmes que contam que falam sobre a família real, trazem aspectos diferentes e contam exatamente esse episódio de maneiras diferentes. Todos eles. O da Naomi, né, a rainha. E o Spencer. E agora The Crown. Cada um conta essa passagem de um jeito. Pablo Larraín. Larraín e o Stephen Knight, que é outro showrunner maravilhoso. Uhum. Eu queria falar uma coisa que eu achei um pouquinho exagerada, mas certamente vai ser explicada.
acho o William um pouco sombrio, demais, tá um pouco caricatural, ele olhando para baixo o tempo todo e meio quieto. Parece que ele não tem nem relação com o irmão. O que significa isso, Ana, Cláudia? Acho que ele já colocou, embora ele diga que não, eu acho que ele já colocou ali, hoje não tem mais como a gente comprar aquela história vendida que os dois eram unha e carne, melhores amigos e que brigaram, que nunca foram. Acho que ele aliviou até agora, que eu saiba, não sei como é que vão ser esses próximos episódios, porque pelo que se diz, e não é a narrativa só do Harry, não, sempre se diz que o William tem um temperamento dificílio, então não sei como é que ele vai mostrar. Mas ele era assim mesmo, ele ficou fechado, ele foi ficando fechado. Dizem, né, os biógrafos dizem que ele ficou exatamente essa figura que está ali na série, porque ele se ressentia muito. Ali a série até aliviou um pouco. A Diana eu tinha ele como confidente. Então ele era um menino de 15, tendo que passar pelo divórcio dos pais bem publicamente, a mãe e o pai traindo, ele tinha que ir para a escola, todo mundo ficava fazendo brincadeira com ele, né? Olha aí, difícil, olha aí seu difícil. pai. Ele passava por essa a gente não fica pensando que todo mundo adorava para poder trollar. Eles não se uniram, os dois irmãos, nem na morte da mãe, assim? Eles não ficaram mais próximos, assim? Bom, depende. Agora que eles estão brigados, a história, eles estão contando que que se odeiam, mas eu acho que devem ter se unido. Não, devem ter se unido na dor, não é possível. É humano isso. É humano. Mas porque para o público, né, o William passa uma figura mais solar até, né? Todo simpático. Eu acho não. Simpático não. Sempre foi o Harry. Acho que é isso mesmo. Ele é fechado, ele odeia a câmera, odeia a imprensa, odeia ter que ficar em público. Mas aquela coisa de família perfeita com a Kate e os filhos, e pode ter passado essa imagem. Mas você repara que, diferente do pai, ele põe a mulher dele, a Kate Middleton, para fazer tudo. Ele não faz quase nada. Ele não gosta. Ele tomou aversão à imprensa, a fotógrafo, claro, né? Desde pequeno, daquela forma. Ele não tão assim. Acho que essa visão que ele está passando ali da série, fechada, é verdadeira. Ele ele conseguiu ficar passando nenhum escândalo maior da vida dele, assim, que a gente saiba, porque ele foi exatamente esse tipo fechado, muito com poucos amigos, e quem está com ele ou é para sempre ou está fora para sempre. Ele é meio radical. E de qualquer forma, perdeu a mãe muito cedo, muito jovem, que não deve ser fácil. Não é fácil perder velho, imagina jovem, com 15 anos, o outro menor ainda. Não é fácil. Né? E da forma Lembrando como foi... que ela escreveu uma carta dizendo que o marido ia mexer no carro para ter um acidente e morrer de acidente de carro, né? Ainda tinha uma sombra que o pai pudesse ter mudado matar. Entendeu? Ela escreveu uma carta sobre isso, né? Ela não disse isso na entrevista, nada disso. Ela escreveu uma carta, e assim, na carta ela não disse que é o Charles, ela disse que eles, o reino, o Império Britânico. A instituição estava insatisfeita com o que ela estava falando, tanto que iam mexer nos freios do carro dela para ela ter um acidente, morrer e ele poder casar. No caso, o carro não era nem dela, né? Assim. Agora, é um feito, né? Você produzir uma série falando da família real dessa forma, com a qualidade vamos dizer assim, de entrega no sentido de produção, com essas pessoas em vida, porque, né, imagina uma coisa você falar da família real brasileira que, né, de 1808, e outra coisa é você falar, né, do pessoal que está aí ativo, vivo, podendo, enfim, fazer qualquer coisa em cima da sua produção. Esse é o talento do Peter Morgan e Stephen Daldry. Muito corajoso, né? Eu acho que é por isso que ele dá essas aliviadas também, sabe? Exatamente. É aquele acordo silencioso. Eu vou, mas não vou também. É uma questão de cordialidade ali. Se bem que no filme são vidas, né? São pessoas. Com o Charles. No filme da Rainha, ele acabou com o Charles. Charles é assim. Não, mas na outra temporada ele também acabou com o Charles. Acontece que no filme da Rainha, Tony Blair brilha, né? Agora que Tony Blair virou um vilão, assim, né? Ele não pode ser mais... Deixa eu pegar as melhores frases do Tony Blair, passar para o Charles mesmo, que agora ele... Exatamente. Naquela época, o Tony Blair ainda era meio legal, né? Pro mundo. Eu imagino que seja o grande título da Netflix no Reino Unido.
Assim, deve ser o título de No mundo é um dos perfeito, né? Que deve ser aquele que deve atrair assinante e manter assinante. Porque todo mundo que vive lá, potencialmente, está acompanhando como se fosse, né, de fato, uma ficção. É impressionante que eu acho que está em segundo lugar no Brasil depois da 6ª temporada, né, Fios? o poder da Diana. Fico pensando assim, isso é um gênero biopic, mas não vai ter outra família para você repetir esse gênero, né, desse jeito. Vai falar da família real da Noruega, da Dinamarca. Sabe quantas monarquias tem atualmente? Pouquíssimas. Na Holanda, São 42. da Bélgica. 42. Mas é bem feito do ponto de vista até do entretenimento, né? Como você falou, é uma série que vai ficar na história. Daqui a 30 anos a pessoa vai poder ver, porque ela não é datada, então ela... Ela conta a história. São vários, ele está pegando vários períodos, ele conta do início ao meio, do início ao fim do que aconteceu daquele fato, ele não deixa nada solto. Agora, o que aconteceu, Fios, é o seguinte, vários atores, Judi Dench é a primeira que me veio à cabeça, mas vários atores famosos foram contra a série. Total. E disseram que ela tinha que parar de ser gravada, que já estava desrespeitosa com a... Judi Dench é Dame Judi Dench. Não, ela é meio, como é que chama? Cavaleira do Exatamente, Império. porque o povo ama aquela família real, né? Aquele povo inglês ama aquela família real. É um negócio louco isso. É porque tem a figura da Camila nesse caminho, que a Camila, a Diana, hoje em dia, eu não sei como é que seria, porque a Diana chamou assim, a Camila de feia, gorda, velha, tudo politicamente incorreto que poderia chamar. Sendo que ela era uma pessoa que queria ser a correta, né? Ela fez isso porque ela era mulher traída e quem já foi sabe. Claro, a mulher traída pode. A gente até estava falando. E a sororidade? Não existia a sororidade nessa época. Não, com a amante do marido não tem. Nessa época, uma mulher era inimiga de mulher, falava mal uma da outra o tempo todo. Depois que inventaram a sororidade. Gente, mas sororidade com a amante do marido não tem. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, de alguma forma, e acho que a série mostra isso, a Camila também não era tão vilã assim, né? Ela também era... Não, claro que não. Eu acho que a Camila era legal. Ela estava muito bem obrigada como amante, ela não queria ser rainha. Mas, na verdade, a Camila e o Charles tinham tudo a ver um com o outro. Eles tinham uma identidade pessoal muito forte. Então, não podemos esquecer do episódio do Tampax, né? Não vamos esquecer do cocheiro. Isso. Também não. Eles ali, é uma história de amor. É uma história de amor entre eles dois. A total. Camila e o Charles sempre se amaram. E ele com ela a vida inteira, né? Enfim, coitada da Camila. Mas é porque ela paga esse preço porque é feia. É gorda e feia, como a Diana falou. A gente... foi dando um jeito, né? Mas o Charles é um herói, né? Porque continua assim um tesão, né? Esse tempo todo. Não, eu acho que alguém que escreveu. Gente, desculpe o machismo, não pude perder a piada. Teve uma frase que escreveram, que não é minha, mas é uma coisa que o mundo inteiro ama a Diana, menos o Charles. É verdade. O mundo inteiro se apaixonou por ela, menos ele. E é isso, ela não conseguiu superar, porque ela gostava dele, ela fez isso porque ela gostava dele. Ninguém também entende como que ela podia gostar dele. Mas ela exatamente. Mas ela se apaixonou por ele. E ela, eu acho que esse foi a grande questão. Ela queria, por tudo, que ele se apaixonasse por ela. Né? Ela, em algum momento, ela queria juntar a fantasia de princesa com o amor. Podia ser um amor inventado que virou verdade, né? Isso tudo, a pessoa se apaixona pela pessoa em sua circunstância, né? Fala assim, ela só quer o dinheiro dele, mas ele é o dinheiro dele, em algumas... Ele é o reino junto, e ela se apaixonou por tudo junto, né? Eu acredito que ela tenha se apaixonado e ter querido fazer uma família daquele jeito. Ela quis. Só que existia uma Camila no meio do caminho, né? Então, existia uma Camila, uma coroa, uma instituição. Eu tenho um senhor problema quando ela diz que não sabia da Camila, quando a irmã dela foi namorada do Charles. Ela convivia com o Charles e a Camila era um fato conhecido de todos. Então, com
Com certeza. Fios me chamou aí. Quem era o Brasil? Camila. Cadê o Fios que me chamou? Fio chamou. Milton, Mas você não tá- é um cara historicamente culto. Ah, Conhece a história do Brasil como poucos. que isso. A nossa realeza tem tanta história assim também incrível para contar? Tem. Você está fazendo uma pegadinha comigo, né? Olha, você sabe que é uma curiosidade que eu tenho, né? Quer dizer, porque eu também acho que a nossa história, né, desse período é muito mal contada. É, verdade. Muito mal pesquisada, inclusive. Né? Então se cria muito mitos e cria muita coisa que, enfim, né? Quer dizer, Fios, você deu uma ideia de The Crown brasileiro. É um brasileiro, ué. não, fugiram da moda do mas com o Napoleão, assunto veio pra cá. tem um tema muito pesado aí, porque foi uma família real que apoiou a escravização com todo vigor Sim. durante décadas. Décadas. Né? A gente esquece de uma coisa muito peculiar do Brasil. Quando eu penso nisso, eu falo assim, gente, por que a dramaturgia nunca abraçou isso? A gente é o único país aqui da América que foi um reino, né? Foi um império, né? A família fugiu de Napoleão, né? Em Portugal e veio para cá e a gente era um império. A gente tinha um rei, né? Então tem muitas questões, Mas né, aí, a serem pesquisadas e a serem estudadas e a serem contadas. Ninguém Dona teve Leopoldina sofreu por Pedro I, que a atraía com Marquesa de Santos. Ele também foi um Charles. Tem a mesma coisa. É uma coisa. Ele é o Charles, Dom Pedro é nosso Charles aí. Dom Pedro I saía pela rua comendo gente. E ela Era um sofria. tarado. E ela sofria porque ela era apaixonada por ele. É. Ela também idealizou esse casamento perfeito. É a mesma coisa. É, Por que a gente não contou essa história? Dom Pedro II já era diferente, né? A gente contou, contou, a gente sempre conta de uma forma mais jocosa. Ou a gente conta de uma forma... Ou novela, a careta. TV Não, a Globo gente conta de uma história de uma forma mal feita, mal pesquisada, né, mal muito desenvolvida. superficial, que não vai nos pontos, Vamos lá. pontos chaves, a TV como, por exemplo, quer dizer, o apoio... o apoio ao sistema, né, da escravização, né, ao ponto de ser praticamente obrigado pela Inglaterra Era o na grande renovação de um acordo negócio, comercial a fazer uma lei proibindo o tráfico negreiro, uma lei que gerou o famoso jargão, o famoso dito popular. Eu me lembro do meu avô falando isso. Isso é para inglês ver. Né? Exatamente. Não, você faz a lei para inglês ver. Olha aqui, inglês, está aqui a lei. Não, mas os barcos vinham. É um período que veio, talvez, um número enorme, né, de escravizados. E, curiosamente, na hora que finalmente resolveram simplesmente acabar com... Né, caiu em menos de um ano. Quer Exatamente. Dizer, aquilo ali era a base Então, você, para contar no nível do The Crown, tem que pesquisar e contar isso. Já pensou que para voltar ao começo do nosso podcast de hoje, devemos o Brasil que é a Napoleão, né? Sim. De alguma forma, assim, a família fugiu de Napoleão. Consta que Napoleão teria dito que foi o único que me enganou, né? Porque, de fato, né? Aliás, o próprio Dom João VI nesse sentido, muito, eu acho, na minha opinião, muito mal pesquisado também. Exatamente. Também. Entendeu? Ele fez uma manobra do ponto de vista geopolítico absolutamente genial. Ele foi inteligente. De cabeça, eu me lembro como é que a gente contou isso. Lá na época da ditadura, teve o filme que Tarcísio Meira, Independência ou Morte, que era chapa branca total. Depois, a TV Globo contou a história do Dom Pedro I naquela novela do Alessandro Marçom, que eu esqueci o nome. Né? Mundo Novo, não sei o quê. Ali no horário das 6 ou das 7. Depois teve uma continuidade que era Dom Pedro II. As duas tinham aquela coisa de novela. Era uma mistura de coisas cômicas com coisas dramáticas, mas, de alguma forma, nem chegava perto dessa questão de aprofundar do The Crown. Eram novelas das 7, das 6, sei lá. A proposta principal não era a história. A gente tem aí um filme que não estreou ainda, que é do Dom Pedro voltando para... Como é que é o nome desse filme aí?
que Viagem é de com Pedro, né? Viagem de Pedro. Não, mas Como estreou. Já estreou sim, da Laís Bodansky. Da Laís Bodansky. Da Laís das Bodansky. meninas, da Karen e da Olha a megalomania. É porque eu não vi, então não estreou. Então. Não existe. Não estreou para mim. Não estreou para mim. Então, que eu me lembre, depois tem uns filmes sobre Tiradentes, tem vários, tem uns 3 filmes de Tiradentes. Chapa branca pra caramba. Tem Joaquim Pedro. Não é nada Não, Chapa não, Branca, não, inclusive é teve, quer verdade. dizer... Exatamente. Agora, tem o seguinte, Joaquim maioria Pedro, foi, ele foi financiado, naquele momento, no governo Médici, o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, abriu lá uma linha de financiamento para filmes históricos. Então. Eles queriam fazer vários filmes históricos, todos eles chapa branca. Eu tenho alguma dúvida porque eles são dessa época, se o Independência ou Morte também não... Entrou acho que nessa. sim, acho que ele pegou uma parte do financiamento da sua produção nessa linha de... Então, era o E aí eles deram para o Joaquim Pedro. era o Pedro de Wilker de Andrade, Tiradentes. com aquele sobrenome, né? De Andrade. Ele foi e fez Tiradentes. Quando os caras olharam, falaram, não é nada disso. Mas já estava pronto. Mas já estava pronto. Mas Aí não deu para censurar o filme, Aí não entendeu? deu. Não deu. Tiveram que... Tiveram tinha que gastado literalmente engolir dinheiro. o filme. Mas, de maneira geral, era tudo chapa branca. Era a maravilhosa Isabel Ribeiro e Wilker, né? Nesse caso. Depois teve um filme mais recente, que eu também esqueci o nome, gente, desculpe. Tiradentes, que era enfim, recentemente teve. Também teve uma outra novela, também na TV Globo, que contava essa história... uma outra história também, da época do Tiradentes também. Enfim, mas a gente nunca chegou nesse nível The Crown, não. de pesquisa. A gente também não tem essa história, essa pesquisa profunda de história para chegar a contar nisso. Possivelmente... Não, até tem. Pesquisa tem. Pesquisa tem. Ela está toda aí. Precisa contar isso. Quer dizer, Precisa não é arrumar fácil, isso. porque A gente não tem essa essa coisa, escola. por exemplo, que nós falamos aqui logo no início, que você falou com a Ana, não, aqueles castelos, seus castelos, aqui não tem mais. Acabou Não. tudo. Não tem. Quer dizer, você não tem onde filmar. Vai ter que ir para Portugal. vai filmar. ter que ir para Portugal e filmar lá. Vai ter que filmar lá. A gente tem lá em Petrópolis. E a gente tem o Quinta Boa Vista caindo aos pedaços. Né? Literalmente. Ou trazer a história para um conto contemporâneo, como se personagens fossem... Mas aí não é história. Aí já não é a mesma coisa Aí do já The não é Crown, né? Mas o... Eu não Enfim, acho fácil fazer, eu não, queria porque me vir- é fácil... enquanto no decoral você pode, porque tem várias características na família, então você pode tirar dali um caldo que seja, digamos, favorável. Eu acho que na nossa família imperial é difícil isso, honestamente. Quer dizer, se você for fazer a sério, né? Se você for fazer para mostrar o que realmente o Brasil existe porque foi um império, é verdade, quer dizer, foi a família que conseguiu consolidar essas diversas elites estaduais, né? Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na América Espanhola, mas, por outro lado, ela conseguiu essa colonização na base do sistema escravocrata. Então, isso é uma questão que... Agora você tem que contar isso... E que foi abordada na época das novelas que falavam sobre escravos, daquele jeito assim. Nem passa perto do drama que realmente era, né? Fica aquela coisa ali... Agora que a gente começa a ter pesquisas maiores, mais profundas, né, que podem tirar... nos dizer exatamente como é que foi. Mas abordar a família real brasileira, né, mais intimamente, eu acho que ninguém foi, não. Lembrando aqui, pesquisando agora, o filme sobre Tiradentes mais recente, de 2017, é Joaquim. E a novela da Globo, que fala do Tiradentes, é Liberdade, Liberdade, que foi de 2016. Então, acho que é isso. Tem um outro chamado Tiradentes, o Mártir da Independência, de 2016 também. Tem Tiradentes, o filme, que eu não me lembro de ter estreado, que de 98. Eu não me lembro de ter visto. Então... eu não me lembro de ter estreado. Se eu não me lembro, porque não Então temos isso. Estou falando de Tiradentes, a gente está falando de família real, mas tudo é uma época, né? Que a gente tem. Os filmes históricos brasileiros em geral. Né? Em geral. Mas é sempre sobre o mesmo assunto. É Pedro I Tiradentes e Pedro I Tiradentes. Né? Pedro II tem nada. Tem essa novela da Globo. Né?
Não, a gente não tem muito, porque você também não vem na República, né? Você não vem. Você não vê. Você A gente não tem vê. né? Poucos filmes contando a nossa. Tem Getúlio, tem. Mesmo assim, enfim, Getúlio Getúlio um bom até filme. é uma boa referência, uma porque boa foi um referência. filme legal. Eu gosto bastante do filme. Eu gosto do filme também. Mas é pouco, bem pouco. Mas é isso, gente. É isso, turma. Acho que a gente esgotou aqui o assunto. Chegamos de The Crown até o Brasil. Vamos ver se a gente se ficou inspira. Ficou uma semente. Quem quer investir, porque é caríssimo. The Crown também é uma das séries mais caras já feitas. Nossa, a produção caríssima. Eu queria me desculpar porque o Phil fez uma pegadinha comigo, eu queria fazer uma com ele, mas não tive o mesmo talento. Hoje estava sem criatividade. Então, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até Tchau. semana que vem. Beijo. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Rei.